Menina de 11 anos salva avião e aprontou com o milionário presidente e mendigo na história. Era uma tarde quente de domingo quando Clara, uma menina de 11 anos com um olhar curioso e uma mente ágil como um raio, se viu sentada em um avião lotado com destino a São Paulo. Carregando seu laptop, ela estava pronta para mais uma competição de tecnologia. A cabine estava cheia de murmúrios aninados enquanto as pessoas conversavam sobre a nova moda de aplicativos, mas Clara tinha outra coisa em mente. Ela sempre estava em busca de entender os sistemas por trás das coisas e adorava fazer perguntas. Porém, o que deveria ser uma viagem tranquila virou um pesadelo no momento em que as luzes começaram a piscar. De repente, o avião balançou violentamente, como se estivesse em uma montanha-russa. O pânico tomou conta da cabine. Clara sentiu o estômago revirar e um nó surgir na garganta. As pessoas gritavam, enquanto outras tentavam se acalmar, mas tudo parecia um caos absoluto. Os comissários, com expressões tensas, tentavam manter a ordem. Mas Clara, com sua mente brilhante, percebeu algo que ninguém mais notou: o som estridente. Como se algo estivesse errado nos sistemas de segurança da aeronave. Com um impulso de coragem, ela se levantou. As mãos tremiam, mas a determinação falava mais alto. O copiloto, com um olhar aflito, estava lutando para estabilizar a situação. Clara se aproximou dele e, em um momento de lucidez, lembrou-se de tudo o que aprendeu sobre tecnologia. Ela apontou para o painel, sugerindo que ele checasse o sistema de navegação. O copiloto, surpreso, seguiu sua dica. Dentro de segundos que pareceram uma eternidade, as luzes na cabine começaram a se estabilizar. Finalmente, após uma sequência interminável de curvaturas e descidas, o avião aterrissou em segurança. A cabine explodiu em aplausos e gritos de alívio. Clara era a heroína da hora, uma menina comum que salvou o dia. Mas rapidamente, sua vida tranquila começou a desmoronar. Um convite do potente presidente de uma grande companhia aérea chegou até ela. Ele queria conhecê-la para discutir um segredo obscuro sobre o que aconteceu no voo. A curiosidade de Clara inflamou, e ela não hesitou em aceitar. Porém, ao entrar no luxuoso escritório do presidente, algo lhe incomodou. Ele a olhava como um caça-níqueis, e as paredes exibiam fotos de tragédias que nenhuma pessoa deve ver. À medida que a conversa avançava, Clara sentiu a pressão aumentarem. O presidente revelava um passado manchado, ligado à tragédia que quase ocorreu. A manipulação era visível, e Clara percebeu que seu talento estava sendo visto como uma mercadoria. Agora, enquanto tentava proteger sua família e desmascarar um sistema corrupto, Clara precisava encarar suas inseguranças. O que ela faria? A verdade estava bem diante dela, mas a linha entre amigo e inimigo se tornava cada vez mais tênue. Afinal, ela poderia revelar os segredos que ameaçavam não apenas seu futuro, mas as vidas de tantos outros. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara estava paralisada. A adrenalina ainda pulsava em seu corpo. Mas a atmosfera no luxuoso escritório do presidente a envolvia como um manto inquieto. Ele projetava um ar de autoridade. Mas não era só isso. Havia algo sinistro no olhar que ele tinha para ela. Uma menina genial como você pode nos ajudar, Clara. Ele começou, mas a voz soou distante, como se ela estivesse no fundo de um túnel. Enquanto ele falava, as palavras começaram a dançar em sua mente. O passado do homem à sua frente parecia emaranhado em segredos obscuros. Histórias de aviões que caíram,
de uma empresa que manipulava informações para encobrir tragédias. Clara engoliu em seco, seu coração disparando. O que ele estava realmente buscando? A resposta tinha um peso que ela não conseguia ignorar. Trepidando, Clara se lembrou do caos no voo, das luzes piscando. Ela sentiu um frio na espinha. Todo mundo dizia que ela era a heroína. Mas e se tivesse algo mais? E se a situação toda tivesse sido manipulada? De alguma forma, o pensamento a atingiu como um soco. Eu não estou aqui para ajudar você, Clara respondeu, desafiadora, apesar das mãos trêmulas. O rosto do presidente endureceu, e por um instante o que deveria ser um sorriso amigável se transformou em uma máscara de desprezo. Se você não cooperar, as consequências podem ser imprevisíveis. A ameaça pairou no ar, pesada e fria. Clara sentiu um nó na garganta, mas o que aconteceu em seguida a deixou ainda mais chocada. Uma porta se abriu e, de repente, uma figura familiar apareceu. Era tio Carlos, seu tio, que trabalhava como mecânico de aviões e sempre falava sobre sua paixão por aviação. Para seu horror, ele era seu contato na companhia aérea. Clara conhecia as histórias que ele contava, mas agora tudo parecia diferente. O olhar do tio era de desespero, e ela notou que tinha marcas de pânico em seu rosto. Clara, ele gritou correndo até ela. Você não sabe, você não entende. As palavras dele estavam cheias de urgência. Clara sentiu seu estômago revirar. Tio Carlos havia ajudado a construir uma parte do sistema de segurança do avião que teve problemas. O que ele podia estar dizendo? E por que ele parecia tão apavorado? O presidente imediatamente se virou, deixando Clara confusa. Você não devia estar aqui, ele bradou, tentando expulsá-lo. Mas a tensão no ar aumentava, e os dois homens começaram a discutir furiosamente. Você está me colocando em perigo, Carlos gritou. Eu fiz o que pude, mas não posso deixar que ela se envolva em algo que não compreende. As palavras chocaram Clara. O que estava acontecendo? Como assim ela não compreenderia? O que estava escondido? Ela sentia que um véu se rasgava diante dela, revelando uma realidade que ela jamais teria imaginado. Antes que pudesse processar tudo, um telefonema interrompeu a discussão. O presidente atendeu, e seu semblante mudou instantaneamente. O que você quer dizer com isso? Seus olhos se arregalaram. Clara sentiu seu peito apertar. Ele pressionou a mão contra o ouvido, escutando com o rosto pálido. Não, não pode ser. Isso não deve ser verdade. Sua voz falhou e ele se afastou, quase tropeçando. As palavras de Carlos ecoaram em sua mente. Você não sabe a verdade. O que poderia ser tão devastador? Clara observou o rosto do presidente, agora angustiado, e dele percebeu que a realidade estava desmoronando em torno deles. Ela precisava descobrir o que estava prestes a ser revelado. O que exatamente estava em jogo? Clara sentiu que a linha entre o bem e o mal estava se desfazendo, e sua curiosidade estava prestes a levá-la a um caminho escuro. Que segredos estavam prestes a ser descobertos? A respiração de todo o ambiente estava acelerada, e Clara, presa entre o terror e a necessidade de saber, ficou em silêncio, esperando a próxima reviravolta. Clara estava paralisada. A adrenalina ainda pulsava em seu corpo, mas a atmosfera no luxuoso escritório do presidente a envolvia como um manto inquieto. Ele projetava um ar de autoridade, mas não era só isso. Havia algo sinistro em seu olhar. Uma menina genial como você pode nos ajudar, Clara. Ele começou, mas a voz soou distante, como se ela estivesse no fundo de um túnel. Enquanto ele falava, as palavras começaram a dançar em sua mente. O passado do homem à sua frente parecia emaranhado em segredos obscuros. Clara engoliu em seco, seu coração disparando. O que ele realmente queria? A resposta tinha um peso que ela não podia ignorar. Trepidando, Clara se lembrou do caos no voo. O frio na espinha era inegável. Todo mundo dizia que ela era a heroína. Mas e se tivesse algo mais? Subitamente, ela se viu diante de uma possibilidade alarmante.
E se tudo tivesse sido manipulado de alguma forma? O pensamento a atingiu como um soco. Eu não estou aqui para ajudar você, Clara respondeu, desafiadora, apesar das mãos trêmulas. O rosto do presidente endureceu, e por um instante, o que deveria ser um sorriso amigável se transformou em desdém. Se você não cooperar, as consequências podem ser imprevisíveis. A ameaça pairou no ar, quase palpável. Antes que pudesse processar tudo, a porta se abriu e uma figura familiar apareceu. Era tio Carlos, seu tio, que trabalhava como mecânico de aviões. Clara conhecia suas histórias de paixão pela aviação, mas agora tudo parecia diferente. O olhar de Carlos estava apavorado. Clara! Ele gritou, correndo até ela. Você não sabe, você não entende. Suas palavras ressoavam com urgência. Clara sentiu o estômago revirar. O que ele queria dizer? Antes que pudesse perguntar, o presidente interveio, gritando, você não devia estar aqui. O tom de desespero em sua voz fez Clara sentir um nó na garganta. Carlos e o presidente começaram a discutir. A tensão no ar aumentava. Você está colocando a vida da minha família em risco, Carlos bradou, com a voz tremendo. O semblante de Clara se iluminou com um entendimento terrível. O que estava acontecendo? Como assim a vida da família dele estava em perigo? Tudo começou a ficar nebuloso. De repente, o telefone do presidente tocou, e ele atendeu. O rosto dele se transformou ao ouvir a voz do outro lado. O que você quer dizer com isso? Seus olhos se arregalaram. Não, isso não pode ser verdade. Ele estava pálido, parecia que o chão sumia sob seus pés. Carlos olhou para Clara, como se um raio a atingisse. Você precisa saber. A segurança do avião não foram apenas falhas técnicas. Eles manipulavam os dados. Eles planejavam um acidente. O coração de Clara disparou. A revelação era como um balde de água fria. O quê? Por quê? Ela mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. O presidente tentava encobrir algo muito maior. Uma teia de mentiras que podia custar vidas. Quando o presidente se virou, a raiva se transformou em pura desespero. Você não tem ideia do que está fazendo, Carlos. Essa menina não pode saber. Mas antes que ele pudesse continuar, a porta se abriu com um estrondo. Uma mulher entrou. Sua presença imponente preenchendo o ambiente. Clara a reconheceu instantaneamente. Era Natália, a melhor amiga de sua mãe, uma renomada investigadora que sempre dizia estar atenta às grandes corporações. Mas por que ela estava aqui? O olhar de Natália estava determinado. Carlos, você se meteu em algo muito, muito maior do que pensa. O presidente hesitou, a tensão atingindo um nível alto. O que você quer dizer com isso? Ele parecia abalado, como se tivesse perdido o controle. E no momento seguinte, Natália revelou um documento que fez o coração de Clara parar. Era uma cópia de um contrato com um grande fundo de investimentos, um planejamento de manipulação de acidentes aéreos para obter lucros de seguros. Clara não conseguia acreditar. Todos os seus sentidos estavam a 1000 por hora. Tio Carlos se atirou à frente dela. Clara, você precisa sair daqui agora. Mas a cada palavra, Clara sabia que nada seria como antes. Agora as alianças estavam se desintegrando. Ninguém era quem dizia ser. E os segredos estavam prestes a explodir. O que mais estava escondido? O que mais eles não estavam dizendo? Clara sentia que o chão se movia sob seus pés. E tudo que ela pensava que sabia desmoronava em um minúsculo punhado de dúvidas. Quantas vidas estavam em jogo? E o que ela mesma desejava? Quando estavam todos enredados nessa teia de mentiras, a respiração de todos estava suspensa. E qualquer movimento indicava que a história estava prestes a mudar para sempre. Clara estava paralisada. A adrenalina ainda pulsava em seu corpo. Mas a atmosfera no luxuoso escritório do presidente a envolvia. Como um manto inquieto. Ele projeta um ar de autoridade. Mas não era só isso. Havia algo sinistro em seu olhar. Uma menina genial como você pode nos ajudar, Clara. Ele começou. Mas a voz soou distante, como se ela estivesse no fundo de um túnel. Enquanto ele falava, as palavras começaram a dançar em sua mente. O passado do homem à sua frente parecia emaranhado em segredos obscuros.
Clara engoliu em seco, seu coração disparando. O que ele realmente queria? A resposta tinha um peso que ela não podia ignorar. Trepidando, Clara se lembrou do caos no voo. O frio na espinha era inegável. Todo mundo dizia que ela era a heroína. Mas e se tivesse algo mais? Subitamente ela se viu diante de uma possibilidade alarmante. E se tudo tivesse sido manipulado de alguma forma? O pensamento a atingiu como um soco. Eu não estou aqui para ajudar você, Clara respondeu, desafiadora, apesar das mãos trêmulas. O rosto do presidente endureceu, e apesar de um instante, o que deveria ser um sorriso amigável se transformou em desdém. Se você não cooperar, as consequências podem ser imprevisíveis. A ameaça pairou no ar, quase palpável. Antes que pudesse processar tudo, a porta se abriu. E uma figura familiar apareceu. Era tio Carlos, seu tio, que trabalhava como mecânico de aviões. Clara conhecia suas histórias de paixão pela aviação, mas agora tudo parecia diferente. O olhar de Carlos estava apavorado. Clara, ele gritou, correndo até ela. Você não sabe. Você não entende. Suas palavras ressoavam com urgência. Clara sentiu o estômago revirar. O que ele queria dizer? Antes que pudesse perguntar, o presidente interveio, gritando, você não devia estar aqui. O tom de desespero em sua voz fez Clara sentir um nó na garganta. Carlos e o presidente começaram a discutir. A tensão no ar aumentava. Você está colocando a vida da minha família em risco, Carlos bradou, com a voz tremendo. O semblante de Clara se iluminou com um entendimento terrível. O que estava acontecendo? Como assim a vida da família dele estava em perigo? Tudo começou a ficar nebuloso. De repente, o telefone do presidente tocou e ele atendeu. O rosto dele se transformou ao ouvir a voz do outro lado. O que é que você quer dizer com isso? Seus olhos se arregalaram. Não, isso não pode ser verdade. Ele estava pálido, parecia que o chão sumia sob seus pés. Carlos olhou para Clara, como se um raio a atingisse. Você precisa saber, a segurança do avião não foram apenas falhas técnicas. Eles manipulavam os dados. Eles planejavam um acidente. O coração de Clara disparou. A revelação era como um balde de água fria. O quê? Por quê? Ela mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. O presidente tentava encobrir algo muito maior, uma teia de mentiras que podia custar vidas. Quando o presidente se virou, a raiva se transformou em pura desespero. Você não tem ideia do que está fazendo, Carlos. Essa menina não pode saber. Mas antes que ele pudesse continuar, a porta se abriu, com um estrondo. Uma mulher entrou, sua presença imponente preenchendo o ambiente. Clara a reconheceu instantaneamente. Era Natália, a melhor amiga de sua mãe, uma renomada investigadora que sempre dizia estar atenta às grandes corporações. Mas por que ela estava aqui? O olhar de Natália estava determinado. Carlos, você se meteu em algo muito, muito maior do que pensa. O presidente hesitou, a tensão atingindo um nível alto. O que você quer dizer com isso? Ele parecia abalado, como se tivesse perdido o controle. E no momento seguinte, Natália revelou um documento que fez o coração de Clara parar. Era uma cópia de um contrato com um grande fundo de investimentos. Um planejamento de manipulação de acidentes aéreos para obter lucros de seguros. Clara não conseguia acreditar. Todos os seus sentidos estavam a 1000 por hora. Tio Carlos se atirou à frente dela. Clara, você precisa sair daqui agora. Mas a cada palavra, Clara sabia que nada seria como antes. Agora, as alianças estavam se desintegrando. Ninguém era quem dizia ser, e os segredos estavam prestes a explodir. E então, em uma reviravolta devastadora, enquanto os três disputavam olhares de desespero, o telefone na mesa do presidente tocou novamente. Ele atendeu e, em um instante, sua expressão mudou. Não, não, não pode ser, ele gritou, em pânico crescente. A visão de seus olhos se arregalando era como uma sombra se espalhando pelo ambiente. É sobre o que foi planejado. O que eles têm? Ele murmurou, ofegante, a voz fraca. Eles disseram que estão vindo. O acidente não era apenas uma possibilidade. Era um alvo. Natália, com o documento em mãos,
olhou para Clara, como se quisesse gritar. Clara, você precisa entender. O que está em jogo não é apenas um acidente aéreo, mas vidas inteiras, e alguém dentro da empresa pode estar envolvido. A manipulação vai muito além do que você imagina. As más palavras ecoarem na mente de Clara, enquanto lembranças de seu tio e o presidente cruzavam seus pensamentos. Ela olhou para Carlos, depois para Natália, e percebeu que estava cercada por mentiras e intrigas. A realidade era muito mais complexa e perigosa do que qualquer coisa que ela pudesse imaginar. E assim, em um trágico momento de revelação, a ilusão de segurança artefatos foram despedaçados. Clara ficou boquiaberta, seu coração batendo descontrolado. O que mais estava escondido? O que mais eles não estavam dizendo? Clara sentia que o chão se movia sob seus pés, e tudo o que ela pensava que sabia desmoronava em um punhado de dúvidas. Quantas vidas estavam em jogo? E o que ela mesma desejava, quando estavam todos enredados nessa teia de mentiras? A respiração de todos estava suspensa, e qualquer movimento indicava que a história estava prestes a mudar para sempre. Clara ficou boquiaberta, seu coração batendo descontrolado. O telefone do presidente tocou novamente, e ao atender, seu rosto pálido denunciou o pânico. Não, não, não pode ser, ele gritou, a voz tremendo. A tensão no ambiente crescia, e Clara se perguntava o que mais ele poderia esconder. O olhar de Carlos, cheio de medo, elevou seu alerta. Está tudo se desmoronando, ele sussurrou, o desespero evidente em cada palavra. Clara mal conseguia absorver tudo o que estava acontecendo, até que Natália, a amiga da mãe, deu um passo à frente, o documento em suas mãos tremendo. Carlos, o plano deles vai além do que pensamos. Precisamos agir rápido. O presidente, já meio descontrolado, balbuciou algo sobre um documento secreto e uma referência de segurança, que poderia destruir tudo. Enquanto isso, o olhar de Clara pulava entre os dois adultos. O que estava acontecendo? O que o presidente sabia que poderia mudar tudo? Repentinamente, um som ensurdecedor ecoou do lado de fora. Uma explosão? O vidro da janela tremeu e as sombras se agitaram. Clara sentiu um frio na espinha. O que foi isso? As palavras mal saíram de sua boca quando a porta do escritório se abriu com força, revelando homens de terno escuro, seus rostos inexpressivos e ameaçadores. Saia de caminho, um deles gritou, em um tom que não deixava espaço para dúvidas. Carlos se lançou à frente de Clara, cercando-a com o corpo, enquanto Natália gritou. Corra, Clara, vá! O pânico tomou conta da sala, enquanto Clara via a cena se desenrolar em câmera lenta. Os tios da aviação, o presidente e agora esses homens. Era como um pesadelo horrível. A tensão subiu um nível. O presidente estava pálido, seus olhos arregalados. Vocês não sabem o que estão fazendo, ele gritou. Mas a resposta deles foi rápida e violenta. Um dos homens pegou o presidente pelo colarinho, levantando-o do chão. Silêncio! Temos ordens para eliminar qualquer um que saiba demais. Um golpe ao redor do escritório fez Clara se encolher. O telefone caiu da mesa, escorregou pelo chão, e o silêncio tomou conta rapidamente, como um manto. O estômago dela revirava, seu coração acelerando. Ela não podia ficar ali, presa, enquanto tudo desmoronava ao seu redor. Vamos, Clara! Carlos empurrou ela para trás, levando-a à porta. Precisamos sair agora. O medo dominava, e Clara sentia o desespero como uma bola de fogo dentro dela. Mas então, algo a fez hesitar. Virou-se rapidamente e olhou para Natália. A mulher parecia em transe, observando a cena aterradora à sua frente. E você, Natália? O que sabe disso tudo? Clara gritou, a voz rasgando sua garganta. Mas antes que Natália pudesse responder, uma explosão ecoou na sala, algumas prateleiras caíram, e o caos se instalou. Um dos desconhecidos gritou, rápido, não deixem ela escapar. Aquelas palavras foram como um alerta. Clara sentiu o mundo desabar. Era uma corrida contra o tempo, e agora tudo começava a se conectar de forma aterradora. A verdade que não compreendia estava à vista. Mas a revelação que precisava poderia significar o fim.
E então, em um instante brutal, o homem que segurava o presidente caiu no chão, ensanguentado. E Clara viu incrédula quem havia disparado o tiro. Natália, com uma arma nas mãos, olhou para Clara com uma expressão que congelou o sangue dela. Desculpe, Clara, mas você não pode saber a verdade. Os olhos de Clara se arregalaram, sua mente se encheu de perguntas. O que estava acontecendo? A mulher que parecia ser uma amiga da família estava agora contra ela? O terror se misturava com a impotência. Ela se virou para sair, mas o caminho estava bloqueado. Natália, o que você está fazendo? Clara gritou, a dor em sua voz transparecendo todo o desespero. Vocês têm que entender, é por um bem maior. Natália disse, mas a determinação em seu olhar parecia estar em outra dimensão. Uma verdade que Clara jamais poderia alcançar. Então, tudo ficou escuro com outra explosão. E Clara se viu caída, cercada por escombros, o chão tremer sob ela. O que havia se desenrolado? Natália era uma traidora? E mais sombria ainda, para que fim todo esse jogo estava sendo jogado? Clara se viu sozinha em meio a um novo caos, sem saber em quem confiar. A batalha entre o bem e o mal agora se tornava um abismo. E a verdade que uma vez pareceu clara se tornava um labirinto de mentiras e traições. Enquanto os resquícios da explosão preenchiam o ambiente com fumaça, a única certeza que Clara tinha era que nada seria como antes. E o que mais estava prestes a ser revelado poderia mudar tudo mais uma vez. O que ela faria a seguir? A luta pela verdade apenas começava. Clara ficou boquiaberta, seu coração batendo descontrolado. O telefone do presidente tocou novamente, e ao atender, seu rosto pálido denunciou o pânico. Não pode ser! Ele gritou com uma voz tremendo. A tensão no ambiente cresceu, e Clara se perguntava o que mais ele poderia esconder. O olhar de Carlos, cheio de medo, elevou seu alerta. Está tudo se desmoronando, ele sussurrou, o desespero evidente em cada palavra. Clara mal conseguia absorver tudo o que estava acontecendo. Até que Natália, a amiga da mãe, deu um passo à frente, o documento em suas mãos tremendo. Carlos, o plano deles vai além do que pensamos. Precisamos agir rápido. O presidente, já meio descontrolado, balbuciou algo sobre um documento secreto e uma referência de segurança que poderia destruir tudo. Enquanto isso, o olhar de Clara pulava entre os dois adultos. O que estava acontecendo? O que o presidente sabia que poderia mudar tudo? Nesse instante, um som ensurdecedor ecoou do lado de fora. Uma explosão? O vidro da janela tremeu e as sombras se agitaram. Clara sentiu um frio na espinha. O que foi isso? As palavras mal saíram de sua boca, quando a porta do escritório se abriu com força, revelando homens de terno escuro, seus rostos inexpressivos e ameaçadores. Saia do caminho, um deles gritou, e num tom que não deixava espaço para dúvidas. Carlos se lançou à frente de Clara, cercando-a com o corpo, enquanto Natália gritou, corra, Clara, vá! O pânico tomou conta da sala, enquanto Clara via a cena se desenrolar em câmera lenta. Os tios da aviação, o presidente e agora esses homens. Era como um pesadelo horrível. A tensão escalou. O presidente estava pálido, seus olhos arregalados. Vocês não sabem o que estão fazendo, ele gritou, mas a resposta deles foi rápida e violenta. Um dos homens pegou o presidente pelo colarinho, levantando-o do chão. Silêncio. Temos ordens para eliminar qualquer um que saiba demais. Um estrondo ressoou no escritório, e Clara se encolheu. O telefone caiu da mesa, escorregou pelo chão, e o silêncio tomou conta rapidamente. Como um manto, o estômago dela revirava, seu coração acelerando. Ela não podia ficar ali, presa, enquanto tudo desmoronava ao seu redor. Vamos, Clara! Carlos empurrou ela para trás, levando-a à porta. Precisamos sair agora. O medo dominava, e Clara sentia desespero como uma bola de fogo dentro dela. Mas, então algo a fez hesitar. Virou-se rapidamente e olhou para Natália. A mulher parecia em transe, observando a cena aterradora à sua frente. E você, Natália?
O que sabe disso tudo? Clara gritou, a voz raspando sua garganta. Mas antes que Natália pudesse responder, uma explosão ecoou na sala. Algumas prateleiras caíram e o caos se instalou. Um dos desconhecidos gritou: "Rápido, não deixem ela escapar." Aquelas palavras foram como um alerta. Clara sentiu o mundo desabar. Era uma corrida contra o tempo. E agora tudo começava a se conectar de forma aterradora. A verdade que não compreendia estava à vista. Mas a revelação que precisava poderia significar o fim. E então, em um instante brutal, o homem que segurava o presidente caiu no chão, ensanguentado. E Clara viu, incrédula, quem havia disparado o tiro. Natália, com uma arma nas mãos, olhou para Clara com uma expressão que congelou o sangue dela. "Desculpe, Clara, mas você não pode saber a verdade." Os olhos de Clara se arregalaram, sua mente se encheu de perguntas. O que estava acontecendo? A mulher que parecia ser uma amiga da família agora estava contra ela? O terror se misturava com a impotência. Ela se virou para sair, mas o caminho estava bloqueado. "Natália, o que você está fazendo?" Clara gritou, a dor em sua voz transparecendo todo o desespero. "Vocês têm que entender, é por um bem maior." Natália disse, mas a determinação em seu olhar parecia estar em outra dimensão. Uma verdade que Clara jamais poderia alcançar. Então tudo ficou escuro com outra explosão, e Clara se viu caída, cercada por escombros. O chão tremer sob ela. O que havia se desenrolado? Natália era uma traidora? E mais sombria ainda, ¿para que fim todo esse jogo estava sendo jogado? Clara se vio sozinha en medio de nuevo caos, sin saber en quién confiar. A batalla entre el bien y el mal agora se tornaba un abismo, y la verdad que una vez pareció clara, se tornaba un laberinto de mentiras y traiciones. En cuantos resquicios de explosión preenchían o ambiente con fumaza, Clara tuvo una breve visión. Una puerta se entreabría, revelando una luz intensa. Ella se forzó a se levantar, determinada a entender esa nueva y trágica realidad. Porém, enquanto tentava se afastar do caos, ouviu um último sussurro, uma voz familiar no meio da fumaça. "Clara, você não sabe o que realmente está em jogo." O coração dela acelerou. O que mais estava escondido? A luta pela verdade apenas começava. Clara ficou boquiaberta, seu coração batendo descontrolado. O telefone do presidente tocou novamente, e ao atender, seu rosto pálido denunciou o pânico. "Não, não pode ser!" ele gritou, a voz trêmula. A tensão no ambiente cresceu, e Clara se perguntava o que mais ele poderia esconder. O olhar de Carlos, cheio de medo, elevou seu alerta. "Está tudo se desmoronando", sussurrou Carlos, a voz trêmula. Clara mal conseguia absorver tudo o que estava acontecendo. Natália, a amiga da mãe, deu um passo à frente, segurando um documento. "Carlos, o plano deles vai além do que pensamos. Precisamos agir rápido." O presidente balbuciou algo sobre um documento secreto que poderia destruir tudo. A apreensão aumentou, e Clara sentiu como se estivesse em um pesadelo. Nesse instante, um som ensurdecedor veio de fora. Uma explosão? O chão vibrou, e as sombras pareciam dançar. Clara sentiu um frio na espinha. O que foi isso? Ela mal conseguiu perguntar. Quando a porta do escritório se abriu com força, homens em ternos escuros com expressões frias entraram no espaço. "Saia do caminho", um deles gritou. Carlos se colocou à frente de Clara, e Natália gritou: "Corra, Clara, vá!" O pânico tomou conta, e Clara viu a cena se desenrolar em câmera lenta. Tudo parecia um pesadelo horrível. A tensão aumentou. O presidente estava pálido, seus olhos arregalados. "Vocês não sabem o que estão fazendo", ele gritou, mas as respostas foram rápidas e violentas. Um dos homens agarrou o presidente, levantando-o do chão. "Silêncio! Temos ordens para eliminar qualquer um que saiba demais." Um golpe ressoou no escritório, e Clara se encolheu, sentindo seu estômago revirar. O telefone escorregou da mesa, e o silêncio tomou conta. Ela não podia ficar ali,
surpresa enquanto tudo desmoronava. Vamos, Clara! Carlos a empurrou, levando-a à porta. Precisamos sair agora. O medo dominava, mas Clara hesitou e virou-se para Natália. A mulher parecia em transe, observando a cena aterradora à sua frente. E você, Natália? O que sabe disso tudo? Clara gritou, a voz hesitante. Mas, antes que Natália pudesse responder, outra explosão ecoou e o caos dominou. Rápido! Não deixem ela escapar! Gritou um dos homens. O mundo parecia desabar. A verdade estava à porta, mas o que estava prestes a ser revelado poderia significar o fim. Então, em um instante brutal, um tiro ecoou e o homem que segurava o presidente caiu ensanguentado. Clara olhou, incrédula, para Natália, que agora tinha uma arma em mãos. Desculpe, Clara, mas você não pode saber a verdade. O coração dela disparou. O que estava acontecendo? A mulher que parecia amiga da família agora era uma ameaça? Natália, o que você está fazendo? Clara gritou, a dor em sua voz transparecendo o desespero. Vocês têm que entender, é por um bem maior. Natália disse. Mas a determinação em seu olhar parecia estar em outra dimensão. Nesse momento, tudo ficou obscuro com outra explosão, e Clara caiu, cercada por escombros. O que havia se desenrolado? Natália era uma traidora? E ainda mais chocante, para que fim todo esse jogo estava sendo jogado? Clara se viu sozinha em meio a um novo caos, sem saber em quem confiar. A batalha entre o bem e o mal agora se tornava confusa, e a verdade que parecia clara se tornava um labirinto de mentiras. Enquanto a fumaça envolvia tudo, uma lembrança atordoante atravessou sua mente. Uma noite, em casa, Natália havia comentado sobre um projeto secreto em que estava envolvida. Algo sobre pesquisa de segurança aérea. Clara se lembrou de detalhes antes despercebidos. E agora, tudo estava se conectando. Como se cada pequena informação fosse um quebra-cabeça se formando. Aquele olhar determinado de Natália, agora parecendo tão distante. No meio do ruído e do pânico, uma nova pergunta se instalou. Que segredos ela estava escondendo? O chão tremia sob Clara, e ela percebeu que sua luta pela verdade apenas começava. O que mais estava prestes a ser revelado? E quem realmente poderia lhe dar as respostas? A tensão crescia, e a fragilidade daquela situação se tornava irresistivelmente palpável. Clara ainda estava em choque, envolta pela fumaça e pelo desespero. Natália estava ali, a arma em suas mãos tremendo, o olhar penetrante e intenso. Você não pode saber a verdade, a mulher repetiu, sua voz carregada de um peso sombrio. Clara. Sentiu a adrenalina correr, quase transbordando. Era um vulcão prestes a entrar em erupção. O silêncio ameaçador preencheu o espaço. O som do coração de Clara soava como um tambor, ecoando na sua mente. Natália, por favor, o que está acontecendo? Ela quase pôde sentir a temperatura da sala cair. O que mais essa mulher poderia estar escondendo, além desse ato aterrorizante? Será que a amiga da sua mãe estava mesmo envolvida em tudo isso? O desespero tomou conta dela. Natália desviou o olhar, como se estivesse lutando contra seus próprios demônios. Não é o que você pensa, Clara. Mas a frase ficou presa em sua garganta, diante da intensidade daquelas palavras. O presidente estava atordoado, seu corpo balançava, ainda segurando o colarinho do empregador. Vocês não sabem como isso funciona. Ele estava quase implorando, e Clara percebeu que havia algo muito maior em jogo ali. Então, do meio da fumaça densa, surgiu outra figura, quase como um espectro. Era tio Carlos, suado e com o rosto marcado pelo pânico. Clara! Ele gritou, mas não era um chamado reconfortante. Era um aviso. Siga-me! Precisamos sair daqui agora. Antes que ela pudesse se mover, uma explosão ensurdecedora aconteceu, como um rugido de um dragão, e as paredes do escritório começaram a ceder. A estrutura tremia, os móveis caíam, e a sala parecia desabar ao redor deles. Clara, paralisada por um momento, sentiu seu corpo ser puxado por tio Carlos.
Ele a arrastou em direção à saída, enquanto Natália gritou: "Vocês não entendem. Eu estou tentando ajudar." As palavras dela se perderam no eco do caos. Um dos homens armados estava reagindo, atirando sem hesitação, e o som dos disparos cortava o ar como facas afiadas. "Vá, Clara!" Tio Carlos insistiu. Clara começou a correr, sentindo a pressão do terror ao seu redor. Tudo parecia um filme, uma cena de ação desesperada. Olhava para trás, para Natália, a mulher que sempre foi admirada como uma heroína, agora transformada em uma vilã de um drama agonizante. "O que você fez, Natália?" Mas a resposta veio em um flash, um estalo de memória que a atingiu como uma onda. Natália tinha uma história toda, um passado sombrio que Clara nunca soubera. Seu pai, um importante investigador de tragédias aéreas, tinha desaparecido anos atrás, e Clara lembrava agora de Natália tentando lidar com aquela dor. O que ela realmente buscava? O que mais estava escondido naquele jogo de esconde-esconde? Carlos parou, empurrando Clara para o lado. "Fique aqui, eu vou cuidar disso." Clara ficou sem ação, vendo-o se preparar para enfrentar a confusão. Um impulso dentro de si a fez correr e puxar uma prateleira caída, criando uma barreira entre eles e os homens armados. O tempo parecia escorregar como areia entre os dedos. "Não faça isso!" Natália gritou, heróica e desesperada. "Se você tentar impedir..." Mas era tarde. A tensão estava estourando como um balão prestes a explodir. Clara olhou em volta. A fumaça tornava tudo um borrão. O passado que ela achava saber, tudo o que tinha acreditado. Agora parecia uma piada de mau gosto, uma traição a cada esquina. E então uma voz surgiu do fundo da sala, imponente e conhecida. "Chega, o jogo acabou." Era o presidente, agora com uma confiança renovada, uma faísca de fúria. "Você sempre soube, Natália. Você estava no controle de tudo isso." Clara parou, a revelação a atingindo nas entranhas. O quê? Natália estava envolvida em um plano tão traiçoeiro? O que isso significava sobre sua conexão? A relação mãe e filha no trabalho, todas as interações, tudo poderia ter sido uma farsa. Neste instante, os homens armados mudaram sua atenção para o presidente, e Clara sabia que o tempo estava se esgotando. O chão sob seus pés pulava e as paredes tremiam. O que aconteceria com eles? O que estava prestes a revelar Natália? Clara sentiu seu mundo desmoronou, mais uma vez. Estava agora presa entre lealdades quebradas e segredos arrasadores. O que mais ela poderia descobrir? As respostas estavam quase ao alcance, mas a névoa de mentiras obscurecia sua visão. Clara estava no olho do furacão. Não havia como voltar atrás. A verdade estava prestes a se revelar, e tudo o que ela sabia poderia mudar. Ela se preparou, respirando fundo, esperando o impacto da revelação aterrorizante. Clara ainda estava em choque, envolta pela fumaça e pelo desespero. Natália estava ali, a arma em suas mãos tremendo, o olhar penetrante e intenso. "Você não pode saber a verdade," a mulher repetiu, sua voz carregada de um peso sombrio. Clara sentiu a adrenalina correr, quase transbordando. Era um vulcão prestes a entrar em erupção. O silêncio ameaçador preencheu o espaço. O som do coração de Clara soava como um tambor, ecoando na sua mente. "Natália, por favor, o que está acontecendo?" Ela quase pôde sentir a temperatura da sala cair. O que mais essa mulher poderia estar escondendo, além desse ato aterrorizante? Será que a amiga da sua mãe estava mesmo envolvida em tudo isso? O desespero tomou conta dela. Natália desviou o olhar, como se estivesse lutando contra seus próprios demônios. "Não é o que você pensa, Clara." Mas a frase ficou presa em sua garganta diante da intensidade daquela situação. O presidente estava atordoado. Seu corpo balançava, ainda segurando o colarinho do empregador. "Vocês não sabem como isso funciona." Ele estava quase implorando, e Clara percebeu que havia algo muito maior em jogo ali. Então, do meio da fumaça densa, surgiu outra figura, quase como um espectro.
Era tio Carlos, suado e com o rosto marcado pelo pânico. Clara! Ele gritou. Mas não era um chamado reconfortante. Era um aviso. Siga-me! Precisamos sair daqui agora! Antes que ela pudesse se mover, outra explosão ensurdecedora ocorreu, como um rugido de dragão. E as paredes do escritório começaram a ceder. A estrutura tremia, os móveis caíam, e a sala parecia desabar ao redor deles. Clara, paralisada por um momento, sentiu seu corpo ser puxado por tio Carlos. Ele a arrastou em direção à saída, enquanto Natália gritava: "Vocês não entendem, eu estou tentando ajudar." As palavras dela se perderam no eco do caos. Um dos homens armados estava reagindo, atirando sem hesitação, e o som dos disparos cortava o ar como facas afiadas. "Vá, Clara!" Tio Carlos insistiu. Clara começou a correr, sentindo a pressão do terror ao seu redor. Tudo parecia um filme, uma cena de ação desesperada. Ela olhava para trás, para Natália, a mulher que sempre foi admirada como uma heroína, agora transformada em uma vilã de um drama agonizante. "O que você fez, Natália?" Mas a resposta veio em um flash, um estalo de memória que a atingiu como uma onda. Natália tinha uma história toda, um passado sombrio que Clara nunca soubera. Seu pai, um importante investigador de tragédias aéreas, tinha desaparecido anos atrás, e Clara lembrava agora de Natália tentando lidar com aquela dor. O que ela realmente buscava? O que mais estava escondido naquele jogo de esconde-esconde? Carlos parou, empurrando Clara para o lado. "Fique aqui, eu vou cuidar disso." Clara ficou sem ação, vendo-o se preparar para enfrentar a confusão. Um impulso dentro de si a fez correr e puxar uma prateleira caída, criando uma barreira entre eles e os homens armados. O tempo parecia escorregar como areia entre os dedos. "Não faça isso!" Natália gritou, heróica e desesperada. "Se você tentar impedir..." Mas era tarde. A tensão estava estourando como um balão prestes a explodir. Clara olhou em volta. A fumaça tornava tudo um borrão. O passado que ela achava saber. Tudo o que tinha acreditado, agora parecia uma piada de mau gosto, uma traição a cada esquina. E então, uma voz surgiu do fundo da sala, imponente e conhecida. "Chega! O jogo acabou." É o presidente, agora com uma confiança renovada, uma faísca de fúria. "Você sempre soube, Natália. Você estava no controle de tudo isso." Clara parou, a revelação a atingindo nas entranhas. O quê? Natália estava envolvida num plano tão traiçoeiro? O que isso significava sob sua conexão? A relação mãe e filha no trabalho, todas as interações, tudo poderia ter sido uma farsa. Neste instante, o presidente avançou e, sem aviso, puxou um pequeno dispositivo do bolso. "Natália, você não tinha ideia do que estava prestes a desatar. Você realmente achou que poderia controlar isso." Com um movimento rápido, ele pressionou um botão. No mesmo instante, uma sirene começou a soar. Clara olhou em estado de choque. "O que você fez?" Um alarme ensurdecedor tomou conta da sala, e a luz vermelha pulsava freneticamente. "Estão vindo, os meus homens. O que você quis iniciar é muito maior do que imagina." Com a urgência do momento, Natália fez um movimento desesperado, mas foi tarde demais. Os homens de terno começaram a se mover, cientes da situação. Clara sentiu o mundo desmoronar mais uma vez. Olhando nos olhos de Natália, ela viu um brilho de desespero e determinação. Mas a palavra traidora ecoava em sua mente. E então, às portas do horror, a sala começou a tremer ainda mais. Aproveitando a confusão, tio Carlos gritou: "Sai agora, Clara!" Não olhe para trás. E em meio ao estrondo crescente, Clara hesitou. As ligações de lealdade, amor e traição se misturando na sua mente. O que mais estava prestes a ser revelado? A essa altura, os laços entre eles já estavam tão entrelaçados que a verdade seria um golpe que desmantelaria tudo. A urgência da situação era palpável, e Clara sabia que seu destino mudaria drasticamente com as escolhas que fizesse. Ela estava no olho do furacão. Não havia como voltar atrás. A verdade estava prestes a se revelar.
Como uma tempestade se aproximando, a tensão crescia, e tudo o que sabia poderia mudar. Clara se viu cercada pela fumaça, a urgência pulsando em cada poro do seu corpo. A figura de Natália estava distorcida pela adrenalina e pelo medo. Você não pode saber a verdade. A declaração dela ecoou no ar, carregada de uma tensão que quase dava para cortar com a faca. O olhar de Clara, no entanto, estava cheio de determinação. Ela não ia retroceder. Natália, o que você está escondendo? A voz de Clara saiu firme, apesar do pânico que a consumia. Natália hesitava, mas antes que pudesse falar, uma tremenda explosão ressoou, fazendo as paredes parecerem tremer. Enquanto a poeira caía, Carlos puxou Clara para mais perto, os olhos dele cheios de urgência. Vamos, agora! Clara olhou para trás mais uma vez, o conflito em seu interior formigando como um choque elétrico. Não olhe! Carlos gritou, arrastando-a para a frente. Eles passaram pela porta do escritório em um ambiente de pura devastação. O corredor do prédio estava repleto de destroços, as lâmpadas piscando, a sirene soando como um lamento distante. Eles estão chegando. Carlos alertou, a respiração pesada. Clara sentiu o coração disparar. A imagem de Natália, a mulher que ela confiava, zunia incessantemente em sua mente. Os olhos aflitos de Natália, a sua expressão descomposta. Ela estava mesmo disposta a fazer qualquer coisa para proteger seu segredo? E por que, afinal, esse segredo era tão importante? Enquanto se esgueiravam pelos corredores, uma nova explosão estremeceu a estrutura já comprometida. Acelera! Carlos exclamou, puxando Clara em direção a uma escada de emergência. Eles desceram 2 andares em um sprint desesperado. Cada passo parecia levar mais perto da liberdade, mas mais longe da verdade. Finalmente alcançaram a saída, onde o ar fresco pareceu um bálsamo para os pulmões, mas o alívio era breve. O que vamos fazer agora? Clara perguntou, a mente girando em meio a tantas perguntas não respondidas. Precisamos contatar a polícia. Isso tudo é muito maior do que imaginamos, Carlos disse, sua confiança começando a esmorecer diante do fardo que carregavam. Mas e Natália? E o presidente? Clara sentiu um nó se formar na garganta. Se o plano de Natália fosse o que Carlos dizia, muitas vidas poderiam estar em jogo. Deixe isso conosco, eu irei atrás dela. A determinação na voz de Carlos era contagiante. Clara assentiu, sentindo que precisava confiar no tio. Enquanto eles se afastavam do prédio em ruínas, Clara teve uma última visão daquele escritório, em que tudo mudou. Natália estava ali não como uma vilã, mas como uma vítima de suas próprias escolhas. Mas o passado não poderia mudar, e os escombros deixavam claro que a batalha estava longe de acabar. Aquela história estava apenas começando a se desenrolar. E lá estavam eles, a adrenalina pulsando, uma nova missão à frente. Clara olhou nos olhos de Carlos. Precisamos expor essa verdade. Nós podemos fazer isso. Ele sorriu. Para ela, um sorriso misto de orgulho e preocupação. Sim, juntos. E assim, no meio do caos e das incertezas, Clara sentiu uma nova chama acender dentro dela. O desejo de descobrir, de lutar pela justiça e, quem sabe, salvar mais vidas. O futuro estava incerto, mas a determinação deles era clara. Agora, enquanto você acaba de mergulhar nesse desfecho eletrizante, quero saber: você já está inscrito no canal? Isso é vital para não perder as próximas histórias exclusivas e reviravoltas emocionantes. Esmague o botão de like agora se você ficou tão empolgado quanto eu. Vamos fazer esse vídeo bombar juntos. Mas não para por aí. Eu preciso da sua interação. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. O que você acha que ocorrerá com Clara e Carlos? E não esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que adorariam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para mostrar que você é um verdadeiro fã da nossa comunidade.